É isso aí. Provérbios 21. Já abriu sua Bíblia? Então, beleza. Então, vamos lá. Provérbios 21, versículo 1. Como é bom aprender do Senhor dessa forma, cria outros depois para dar continuidade. Lá no nosso grupo de devocional, Raquel, a gente sempre está com algum projeto, alguma coisa, né? A gente já fez sobre as mulheres da Bíblia, né? Do Velho Testamento, sobre várias delas. Já fizemos 21 dias de devocional de intimidade com Deus, agora estamos em Provérbios, então a gente sempre está fazendo alguma coisa nova para a gente poder estudar, né? Então, eu não sei se você já faz parte, mas se você não fizer, ali no link, né, que tá no meu perfil, aquela entrada ali, né, do Instagram, tem o perfil da pessoa, daí tem a gente fala link na bio, né? É lá que você vai ver você vai clicar ali, vai aparecer o link do grupo. Daí você pode entrar, que você sempre vai estar com algum estudo, tá? Quem sabe, né, depois de Provérbios a gente faz algum outro livro, né? Eu acho que é muito válido, né, essa ajuda. Que bom, Raquel, entra lá, tá bom? Então, gente, Provérbios 21, versículo 1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Eu vejo que se nós formos ler 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, é tão interessante porque a gente vê que como Deus, né, ele comanda os governos, né, do mundo, né? Eu lembro que Deus usou Ciro, né, que não era do povo escolhido. Deus usou Nabucodonosor, né, tanto para cumprir os seus decretos, né, quanto para chamar o seu povo para a volta. A gente pensa que quando Deus está no governo, as coisas acontecem tudo da nossa maneira, mas não é verdade isso. Porque assim como Deus tem bênção, que são baseadas nos princípios, né, na obediência a eles, aos mandamentos, Deus também tem as maldições, né? E o agente da maldição é o diabo, né? O agente da maldição é o maligno. Então Deus, quando quer chamar a atenção para o seu povo, que muitas vezes está na idolatria, que muitas vezes está com seu coração perdido, ele usa o cativeiro, né? Ele usa reis ímpios, né? Para que o seu povo sofra, né? Para que o seu povo seja escravizado. Não porque ele não nos ama, mas é porque ele nos ama tanto que ele prefere que a gente perca algumas coisas, mas que a gente não perca o coração para ele, sabe? O coração dele, né? Então, é bem interessante como a gente percebe que os reis, né? O reinado, ele sempre está na mão do Senhor. Sempre está na mão do Senhor. Seja para o bem, seja para o mal, mas Deus usa para cumprir os seus propósitos. Então, é exatamente o que Salomão falou aqui, né? Provérbios 21, versículo 1. O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Versículo 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. É interessante porque para nós, parece que tudo que nós fazemos é ouro, parece que tudo que nós fazemos é bom, né? Mas Deus, o que quer dizer que Deus pesa o coração? Deus sabe a intenção por aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes nós estamos fazendo coisas boas para as pessoas, mas por trás do nosso coração as intenções estão erradas, sabe? A gente está fazendo algo que é lícito, algo que é bom, algo que é digno, algo que é honesto, né? Moralmente, mas Deus vê por trás daquilo. Qual é a nossa intenção em fazer aquilo, sabe? É porque nós amamos de fato as pessoas, nós queremos exercer um reino de justiça, ou porque nós temos interesses pessoais e egoístas nisso? Entende? Então, todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Então, por isso que a gente fala, né? Por isso que Deus falou, inclusive na sua palavra, que as obras elas vão passar pelo fogo, né? Bom dia, mamãe, linda, amada. Então, né? Então as nossas obras elas vão passar pelo fogo e muitas elas vão se queimar, né? Elas não vão ficar de pé. Por quê? Elas foram boas, elas foram obras afinal, né? Mas com que intenção com que nós fizemos isso? Foi para ganhar reconhecimento? Foi para ganhar aplauso dos homens? Né? Foi para ganhar, de repente, ser chamada para um cargo maior, ser, sabe, consagrada, sabe, algo nesse sentido? Então, o Senhor pesa a intenção. Por isso que a gente precisa pedir continuamente, Senhor, purifica as minhas intenções, purifica as minhas motivações, né? Porque Ele vai julgar, não é a ação, mas é a intenção. E vamos lá, Provérbios 21, versículo 3. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios.
Sabe que isso Deus tem ministrado muito no meu coração, porque eu sou uma pessoa que sou adepta de jejum, né? Eu penso que tenho aprendido com Deus que a gente não pode, sabe, eu vou jejuar agora porque eu vou ministrar. Eu vou jejuar agora porque eu vou num retiro e né, eu quero que Deus... Não, a gente precisa ter uma vida jejuada, sabe? É uma vida, é um estilo de vida de jejum. É um estilo de vida em que você mortifica a sua carne, você não come tudo que você deseja, sabe? Você realmente cuida do seu corpo, você cuida do seu templo, você tem uma vida jejuada, sabe? Esse é o segredo, é um estilo de vida, né? Não é, eu vou jejuar porque agora não é isso, né? Não, é um estilo de vida de jejum, um estilo de vida de mortificação da carne, de renúncia, né? O Espírito Santo tem me ensinado isso. Só que, ao mesmo tempo, também ele tem me ensinado que muitas vezes você está fazendo o sacrifício, é um sacrifício, mas será que o teu coração está acompanhando o sacrifício? Sabe? Será que o teu coração está acompanhando aquela renúncia que você está fazendo? Né? Porque não adianta, você está em jejum, mas você está ali o dia inteiro murmurando. Então, o teu coração não está acompanhando a tua adoração a Deus, a tua entrega para o Senhor, né? Porque o teu corpo, beleza, estou de jejum, tá? Mas a tua língua está lá, tá lá na esquina. Daí não adianta, sabe? Várias vezes eu já tive que entregar o jejum, Senhor, já perdi a bênção, já me tirei do sério, já saí lá da conexão, já murmurei, sabe? Então, o nosso sacrifício é importante para Deus, sim, a gente precisa ter uma vida jejuada, mas a gente precisa também que nossa vida, o nosso acompanhe esse sacrifício, porque senão ele vai ser um sacrifício em vão, né? Eu não lembro agora onde é que está, mas a Bíblia diz, né? Eu não sei se é Isaías, mas o meu povo, meu povo tem uma adoração vazia, sabe? Aquela que o coração não acompanha a ação, né? Porque o povo judaico, o povo judeu, eles faziam muitas, né, festas de lua novas, né? Eles faziam muitas dias de jejum, enfim. Só que às vezes o coração, a boca falava, mas o coração não acompanhava, né? Então, é isso, sabe? Provérbios 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Por isso que é bom a gente planejar, né? Claro que a gente deve entregar os nossos planos, os nossos sonhos para o Senhor, né? Mas a nossa parte é fazer a nossa parte. Né? Não, agora o Senhor vai fazer aquilo que Ele quiser. Agora, não, peraí, você não tem planejamento? Você precisa ter um planejamento, né? Por exemplo, quando você vai construir uma casa. Não, agora eu vou... hoje eu descobri que eu preciso comprar mais tijolo. Hoje eu descobri que eu preciso comprar mais... Não, você vai planejar, olha, para o fundamento, vai precisar disso, aquilo. Claro que no meio da obra, né, vai acontecer imprevistos e tal, mas você vai planejar, né? Então, os planos bem elaborados levam à fartura, à prosperidade. Mas o apressado, aquele que faz tudo atropelado... verdade, eu pulei versículo 4, desculpa. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Versículo 4. Vamos voltar ali só porque a gente pulou. Ainda bem, né, que vocês estão ligadas aí. Provérbios 21, versículo 4. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. O pecado, quando a gente está vivendo uma vida de pecado, né, o ímpio que vive em pecado, isso é revelado no seu olhar, né, no seu olhar altivo e no seu coração que se orgulha dos seus próprios pecados, né? Sabe aquela pessoa, nossa, passei a noite virada, peguei não sei quantas. Gente, né, a pessoa está se orgulhando da sua insensatez, está se orgulhando da sua tolice, né? Então, a vida de pecado dos ímpios se vê, ela é revelada, né? Tanto no olhar altivo, arrogante, quanto no coração também. Vamos lá, versículo 6, porque a gente tinha pulado. Provérbios 21, versículo 6. A fortuna obtida com a língua mentirosa é ilusão fugidia e armadilha mortal. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão, fugídia e armadilha mortal. Ou seja, é uma ilusão, né? A fortuna está ali, você adquiriu com desonestidade, com língua mentirosa, só que ao mesmo tempo ela é uma ilusão, porque ela vai se desvair. Ela vai, sabe? Ela vai sair da mão, ela vai... talvez não não na sua vida em si, mas na próxima geração não vai desfrutar, sua descendência não vai desfrutar aquilo, né? Então ela vai se perdendo, E fora que ela é uma armadilha para a alma, né? Porque você fica enlaçado com o diabo, você fica, como se diz, né, no bom português aí, com a cola presa, né, com o diabo, né? Então você abre ali uma porta de legalidade que ele pode se andar com você, né, em qualquer área da sua vida.
Vamos lá, continuando. Provérbios 21, versículo 7. A violência dos ímpios o arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. Então, por isso que a gente fala, gente, a gente falou desde como primeiro versículo, é a lei da semeadura, né? Você semeia violência, ela vai te encontrar um dia. Você semeia morte, destruição, ela vai te encontrar um dia, né? Então, a violência dos ímpios vai arrastar, você vai ser arrastado pela própria correnteza do seu pecado. Você vai ser arrastado pela própria correnteza da sua língua, você vai ser arrastado pela própria correnteza do seu coração maligno, né? Da perversidade, da maldade, da vingança. Então não há nada que Deus não... Deus é justo, sabe? Deus é um justo juiz. Então tudo está diante dele. Às vezes a gente pensa que o nosso pecado... Ah, mas o meu pecado ficou lá atrás, faz 10 anos, faz 20 anos. Deus não trabalha no nosso tempo. Nosso tempo é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. Então o teu pecado, o meu pecado fica na frente dele. Fica lá, diante dos olhos dele, sabe? Ele vai cobrir você. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? Então os pecados nos separam de Deus. Então, não existe isso, é um pecado de 20 anos atrás, não. O tempo de Deus é o Kairos. Então o pecado está sempre nu e patente ao seu olhar, sabe? Sempre está ali. A não ser que haja arrependimento, né? A partir do momento que há arrependimento, há um perdão genuíno, Deus vai lá e apaga. Pronto, aquilo dali vai lá para trás. Ah, mas eu fiz... Gente, confessa, sabe? Confessa para o Senhor, confessa diante dos homens, coloca isso, resolve isso. Não deixa que isso, sabe, fique entre você e Deus, entre a tua comunhão com o Espírito Santo. Vamos lá. Provérbios 21, versículo 8. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Pois, como a gente tá falando, né? O caminho do culpado, aquele que tem algo ali para consertar, sabe, vai estar sempre na frente dele, sabe, vai ser sempre uma pedra de tropeço para que ele não caminhe diante da bênção do Senhor, porque ele está em pecado, né? Às vezes o pecado, gente, a gente não enxerga, né? A Bíblia diz que às vezes os nossos pecados, o nosso coração às vezes é enganoso e a gente não está percebendo, sabe, os laços, né, as armadilhas. O diabo é muito astuto, ele é muito sutil. Então, sabe, muitas das vezes aquela coisa, nada a ver, isso daí, não é, sabe, não é. E eu percebo que hoje em dia a gente não está mais se perdendo em pecados graves, sabe? É difícil você ouvir, né, na igreja, caiu em adultério. Claro que acontece, né, mas a gente está se perdendo na distração, né? E a distração é um pecado também, porque a gente está rejeitando a Deus, a gente está rejeitando a palavra dele, a gente está rejeitando o relacionamento com o Espírito Santo, a intimidade com Deus. Então, distração também é pecado. Tudo aquilo que rouba o nosso coração é idolatria, né? A idolatria dos homens, a idolatria da distração, a idolatria do entretenimento. Então a gente peca muito, sim, quando a gente deixa de orar para ficar no celular. A gente peca, né? Porque às vezes a gente vê pecado só, não, pecado é roubo, pecado é adultério, pecado é assassinato. Não, querido, não. Tudo aquilo que rouba a tua afeição, tudo aquilo que seduz o teu coração e te separa de Deus é pecado. É pecado, entende? Então isso faz com que a gente viva, às vezes, numa vereda tortuosa. Vamos lá, Provérbios 21, versículo 9. Melhor é viver num canto sob o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Olha só, mulher briguenta, para você essa daí, você é briguenta? Coitado do teu marido, né? Porque ninguém quer morar com alguém briguento. Já pensou? Toda hora a pessoa tá de bico, toda hora a pessoa tá chateada, você não sabe nem por que ela tá chateada. É muito terrível, gente. É melhor morar sozinho num canto do que morar numa casa, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Você que sabe o que quer dizer repartir a casa? Que essa mulher briguenta, ela causa divisão. Essa mulher briguenta põe os filhos contra o pai contra os filhos, ela sempre é a heroína da casa, ela sempre é a que faz tudo. Olha, que a gente se arrependa, né? Porque às vezes a gente se acha bam, e a gente não é, não. Né? Diante de Deus a gente não é, porque o Senhor sabe as nossas intenções, sabe? Dentro de uma casa existem posicionamentos. Existe o posicionamento da mulher, o posicionamento do homem, o posicionamento dos filhos. Né? Mas meu marido, se eu não fizer, ele não faz. Claro, você está no lugar dele. Duas pessoas não podem ocupar o mesmo lugar. Então, se você está no lugar dele, ele não vai fazer nada mesmo. Ele não vai se mexer, ele não vai se movimentar, porque você está no lugar dele. Sabe o que você precisa fazer? Sair desse lugar. Mas daí ele não vai fazer. Claro, porque quando você sair desse lugar, esse lugar vai estar
temporariamente vazio, porque ele não sabe fazer aquilo. Mas daqui a pouco você pode ter certeza, se você estiver debaixo do princípio, ele vai para o lugar dele. Porque você se posicionou em Deus, você se posicionou pela palavra, né? A chefe Roseli falou aqui, né? Toda semente plantada iremos colher, a diferença é que se estamos em Cristo, teremos sabedoria para suportar e ser vertido em bênção por causa do nosso verdadeiro arrependimento. É verdade. Sim, com certeza, né? Muitas sementes que a gente plantou ruins, a gente não colheu, né? Ou a gente colheu, mas a gente pediu, Senhor, apressa-te, né, na tua misericórdia, Senhor, apressa-te, meu auxílio, me ajuda, eu errei, né? E Deus é misericordioso, sim, para ouvir um coração arrependido genuinamente. Não é aquele coração de remorso, sabe? Ai, meu Deus, eu tô arrependido porque daí você notou que você foi prejudicado. Ai, não, eu me arrependi porque daí você viu que você perdeu lá o seu lugar no... Não, não é isso, isso é remorso. O remorso, ele aponta para você, ai, porque você sofreu dano. Mas o arrependimento, ele aponta para Deus, tá? O remorso é aqui, ó, na horizontal. Você se arrependeu porque fechou uma porta para você, né? Aquela pessoa ali parou de falar comigo, eu perdi o meu, sabe, fui disciplinado e tal. É aqui o remorso. Mas o arrependimento é aqui, ó. É o que Davi fez. Pequei contra o Senhor. Ele não falou, eu pequei, agora o Senhor vai me castigar. Não, pequei contra o Senhor. O arrependimento aponta para o céu. O arrependimento aponta para Deus. E o remorso aponta para a terra. Você só, né, tá com remorso, que daí vai te atingir, vai te alcançar, alcançou a tua casa. Isso é remorso. Beleza? Vamos lá, continuando. Provérbios 21, versículo 10. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Meu Deus, né? A gente vê cada notícia, né, terrível, que você pensa assim, como é que um ser humano faz uma coisa dessa? Como é que uma mãe faz isso para um filho? Como é que, meu Deus, né? A gente vê porque não entra na nossa mente, não entra no nosso coração como alguém pode ser tão mal, né? Como alguém pode pensar de uma forma tão maligna, mas é o desejo do perverso. Ele faz isso. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo, ou seja, ele não tem empatia, ele não tem amor, sabe? Seu coração, seu amor é só por si mesmo, né? As outras pessoas que se lixem, né? Então, seu amor é só por si mesmo. Lembra que a Bíblia fala que nos últimos tempos homens seriam amantes de si mesmo? É isso, né? E o seu Deus seria o próprio ventre? É isso. Próximo, próximo que... né? Não tô nem aí pro próximo. Isso é falta de amor, gente. Isso é falta de compaixão. Isso é falta de misericórdia. Isso é falta de Deus. Isso é falta de Jesus. Isso é falta de comunhão com o Espírito Santo. E Provérbios 21, versículo 11. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. Eu entendo aqui nessa passagem, gente, isso é comentário meu, tá? Ontem eu até mostrei uma Bíblia aqui de comentário, mas eu não uso ela para provérbios, tá? A gente está aqui com uma Bíblia normal, né? Como a de vocês aí, ó. Tá? Não tem nada de comentário, porque eu uso para estudo, sabe? Mas assim, para ler eu gosto que primeiro o Espírito Santo fale para mim aquilo que ele está ministrando. Daí depois eu vou procurar significados e tal, né? Porque senão a gente perde, sabe? Aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração e a gente vai no comentário da pessoa. Então não, primeiro leia a Bíblia normal se você está estudando, tá? Leia normal, deixa, sabe? Medita naquilo dali, daí depois, beleza. Depois você vai lá procurar comentários e tal para que você possa agregar também no seu conhecimento. Então o que eu entendo, né, por esse versículo? Que quando um zombador é castigado, automaticamente outros zombadores, outros inexperientes, né, acabam aprendendo com aquilo. Porque, poxa, olha só, né, às vezes na empresa, uma pessoa perde o emprego porque agiu indevidamente, olha, então, né, isso é uma lâmpada ali, isso é um alarme, né, isso é algo que eu aprendi lá com o erro do outro. A gente precisa aprender com os erros dos outros, não com os nossos, né? Porque se a pessoa já errou, a gente pode aprender com o erro dela. Para que a gente vai errar também para aprender, né? Por isso que é bom ter conselho. Que o conselho que vem da pessoa que teve experiência com aquilo, ela já errou também. E ela vai poder te dizer, olha, não faz isso, não faz aquilo dali não vai dar certo, né? Então a gente aprende com a sabedoria dos outros. Provérbios 21 e 12. O justo observa a casa dos ímpios e o faz cair na desgraça. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. O justo, ele acaba observando, né?
ele acaba observando aquilo que ele percebe na casa do ímpio, né? E ele percebe que o ímpio sempre vai cair na desgraça, né? Vamos lá, Provérbios 21:13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Olha só, gente, quando a gente a gente está fechado, com o nosso coração bloqueado, né? Com o nosso coração fechado para o clamor do pobre, para o clamor do necessitado, olha só, também clamará e não será ouvido, né? É a semente, né? Você não ouve, você não vai ser ouvido. Você fecha o ouvido, também vão fechar para você, né? Então, que a gente possa ter o coração de Jesus. Coração de Jesus que não importa se é, né? Não importa se é o cego, não importa se é o rico, não importa se é o pobre, não importa se é o que tem muitos bens, não importa se é aquele que tem, se é Nicodemos, né? Que tinha autoridade, ou aquele que nada tinha. Jesus era igual para todos. Jesus tinha a mesma atenção, o mesmo olhar, o mesmo coração para todos. É o coração dele que nós precisamos buscar. Vamos lá, Provérbios 21:14. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. O suborno faz isso, né? O suborno cala as pessoas, né? O presente cala as pessoas, mas é ilícito, né? É ilícito, não é? É uma semente de corrupção. E aquele que semeia em corrupção colherá na carne em corrupção. Aquele que semeia na carne corrupção vai colher na carne corrupção, né? Aquele que semeia justiça vai colher justiça. Vamos lá então. Provérbios 21:15. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. É aquela coisa, né, gente? O malfeitor, ele nunca vai se alegrar com aquilo que é bom, com aquilo que é digno, com aquilo que é honesto. Ele vai se alegrar com a injustiça, ele vai se alegrar com a vingança, ele vai se alegrar com a maldade, né? Então, o justo se alegra com aquilo que é bom, né? O justo se alegra com aquilo que é de Deus, que é divino, que é eterno. Provérbios 21:16. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Olha só, gente. Aqui não está querendo dizer mortos físicos, tá? Mas é uma morte espiritual, é uma morte às vezes emocional, né? Que quem se afasta da sensatez vai acabar sendo companheiro, vai repousar no caminho dos mortos, ou seja, vai ser companheiro daqueles que não têm a sabedoria de Deus, vai ser companheiro daqueles que, sabe, tem o seu coração fechado para a sabedoria de Deus. Sabe aqueles homens, né, que às vezes, sabe, você está no meio de um sistema corrupto e você acaba se tornando igual? Por quê? Porque você acabou se afastando da sensatez, você acabou se afastando daquilo que é puro, digno, honesto, né? Então você vai entrar no mesmo balaio ali, você vai tá naquele sistema caído, né? Por isso que a gente precisa ser luz no meio das trevas. As nossas ações não podem ser igual a quem está no sistema caído do mundo, não pode. Nós conhecemos Cristo, a nossa luz precisa brilhar no meio das trevas. Ah, mas é porque ali é o meu trabalho, todo mundo faz dessa forma. Não pode ser. A Bíblia diz que a criatura aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos. O que é a criatura? É o homem caído que ainda não foi criado por Deus, mas ainda não é filho, ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, ainda não vive essa realidade no Espírito. Sabe o que está acontecendo? Os filhos de Deus não estão se manifestando. Os filhos de Deus não estão se revelando. Você sabe por quê? Porque o filho faz o que vê o pai fazendo. Então, se nós somos filhos, nós vamos fazer aquilo que o nosso pai faria, aquilo que o nosso pai faz. Então, a gente não vai andar nesse caminho, sabe, nessa palavra de desonra, naquilo que a gente não tem palavra. A gente dá uma palavra aqui, daqui a pouco a gente retira a palavra, sabe? A gente anda por um caminho de corrupção. Então, os filhos de Deus precisam se manifestar, precisam ser revelados. Por que eles não estão se revelando? Porque eles estão andando no caminho da criatura. Estão andando no caminho do ímpio, estão andando no caminho da insensatez. E Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não sejamos esses filhos que não estão revelando o seu Pai. Vamos continuar. Provérbios 21, versículo 17. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Olha só. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Exatamente. Vou ler exatamente.
Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Porque, gente, eu sempre falo para meus filhos, e não é fácil criar adolescente não, tá? Os meus adolescentes não são aborrecentes, eles não são. Eles são maravilhosos, eles são obedientes, eles são queridos, amáveis, sabe? Só que não é fácil criar adolescentes nessa geração da tecnologia. Né? Porque é muita coisa, é tablet, é celular, é videogame, sabe? Então, assim, tem muito entretenimento. Mas algo que eu falo para eles, primeiro a responsabilidade, depois o prazer. Então, beleza, fez tudo, né? Ensaiou violão, estudou, né? As coisas que eles têm que fazer ali, limpou o quarto, sabe? Enfim, né? Coisas que eles precisam fazer no dia. Fez ali o curso que está fazendo, agora tá bom, agora pode ir. Por quê? Porque a gente precisa ensinar e a gente precisa fazer também para praticar isso. Primeiro a responsabilidade, depois o prazer. É o que diz aqui, ó. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade, né? Então a gente precisa ensinar os nossos filhos isso. E começando por nós, né? Porque se eles olharem uma mãe o dia todo no celular, o que vai acontecer? Meu Deus, a minha mãe também faz, a mãe também tá. Então primeiro vamos limpar a casa, primeiro vamos fazer todas as nossas obrigações. Agora foi estudo, né? Teve um tempo com Deus, teve um tempo de entrega, agora beleza, agora eu vou pegar ali, posso ficar ali um pouquinho na rede social, mas primeiro a responsabilidade, depois o prazer, porque senão vai se perder, né? Quem tá sempre entregue aos prazeres da carne, e prazeres da carne não tô falando de pecado não, tô falando aqui, né, de entretenimento também, né? Entrega, vai passar necessidade emocional, vai passar necessidade psicológica, vai passar necessidade física, porque é uma vida no prazer. E Jesus nos ensinou uma vida de prazer. Pelo contrário, tome a cada dia a sua cruz, siga-me, negue-se a si mesmo, né? Então é uma vida com responsabilidade. É uma vida de adulto, uma vida de maturidade, sabe? Adulto não faz aquilo que ele gosta de fazer. Adulto faz aquilo que precisa ser feito. Mulher de Deus faz aquilo que precisa ser feito. Eu, sinceramente, não... Eu tô fazendo exercício físico, né? Esse ano eu tomei como meta. Eu vou fazer exercício físico, eu vou sair do sedentarismo. Ah, mas eu amo fazer. Olha, eu vou arrastada. Tem dia até que eu tô com uma vontadezinha, mas geralmente, né? Eu vou arrastada. Pô, mas eu sou adulta, eu sou uma mulher de 41 anos. Eu não posso fazer, tudo que eu quero fazer. Não, eu preciso fazer o que precisa ser feito. Preciso cuidar da minha saúde, né? Eu preciso cuidar do meu coração, da minha resistência. Né? Então, eu preciso fazer, então, no mínimo 3 vezes por semana, 4, eu preciso fazer, pronto, tá acabado. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não queira, eu preciso fazer e pronto. Beleza? Vamos lá? Provérbios. Eu tenho 2 nessa fase, mas para a honra do Senhor, eles são filhos obedientes, não é fácil, mas com a busca constante em Deus vamos vencendo, é verdade. Deus vai nos dando estratégias, né? Deus vai nos dando, que ninguém sabe criar filho não, tá gente? Eu sei criar filho. Então tu vai pro céu, porque... Beleza, tu já criou, eles são homens de Deus, que benção, então você pode ensinar outros. Agora, se tu tá lá no processo, como é que eu vou dizer que eu sei criar adolescentes se os meus estão ainda na adolescência? Eu não sei criar, tô aprendendo a criar. Eu tô aprendendo a criar assim, errando, né? Às vezes caindo, às vezes... mas a gente vai se ajustando, o Senhor vai dando, não, filha, agora, faz isso. E a gente vai fazendo, e a gente vai aprendendo, à medida que eles vão crescendo, né? Então, meu Deus, tem um segredo. Olha... Só tem um segredo, quem já passou por essa fase venceu, né? Daí beleza, daí pode aconselhar. Vamos lá, Provérbios 21, versículo 18. O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu abrir só a minha Bíblia aqui na outra versão também, só para eu ver a diferença, tá? De alguns versículos. É bom a gente ler às vezes das duas formas, né? Aqui, Provérbios tá aqui. Qual que é o Provérbios 21 que a gente tá? Qual é o versículo aqui que a gente leu? O ímpio serve de resgate, né? 18. Não, esse aplicativo que eu tenho aqui só tem NVI. Mas beleza, gente. O ímpio serve de resgate para o justo, né? Serve de ensino para o justo. Provavelmente ele está querendo falar alguma coisa nesse sentido. Provérbios 21, versículo 19.
Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Olha, eu suspeito que Salomão tinha muitas mulheres que eram briguentas, né? Também, né? 700 mulheres, mais 300 concubinas. Com certeza, ele sabia muito bem como era conviver com mulher briguenta, porque ele escreveu algumas vezes isso em Provérbios. Então, melhor é viver no deserto, gente. No deserto é solitário, sozinho, do que com uma mulher briguenta e amargurada. É verdade. Porque é uma má companhia, né? Por isso que existe provérbios aí, né, do mundo que fala, né? Melhor é só do que mal acompanhado. E é verdade, gente, porque tem gente que, olha, atribula. Você fica numa tribulação de espírito que não tem, que é terrível. Você vive numa opressão, você vive num ambiente opressivo, amargurado, sabe, aquele coisa pesado. É isso que a mulher briguenta faz, né? Isso que a mulher briguenta faz. Vamos lá, Provérbios 21, versículo 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Olha só por quê? Porque na casa do sábio ele sabe cuidar da despensa, ele sabe comprar bem, né? Então quando tá lá em promoção ele sabe, opa, eu vou comprar agora porque eu posso guardar, eu vou ter lucro, né? Então há sempre comida e azeite armazenados, né? Azeite, porque naquela época o azeite valia muito, né, gente? Azeite puro, né? Mas o tolo, não, devora tudo que pode. Então, ele vai comendo tudo que pode, ele é movido pela gula, ele é movido, né, pela necessidade, enfim. Provérbios 21, versículo 21. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Aquela coisa da semeadura, né? Semeou justiça, vai encontrar justiça. Semeou lealdade com as pessoas, né? Fidelidade, vai encontrar também fidelidade, vai encontrar honra, né? Então a honra vai estar no caminho desse que segue a justiça, desse que segue a lealdade. Provérbios 21, versículo 22. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Porque o sábio, gente, ele não precisa de força, precisa de sabedoria. A sabedoria é mais importante que a força, sabe? O valente, ele só tem força, né? Mas ele não tem sabedoria. Então o sábio acaba conquistando, por causa da sua sabedoria, aquilo que o valente tinha conquistado com força. O sábio acaba tomando esse lugar, sabe? Então, o sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Porque a sabedoria, né? A sabedoria abre portas, a sabedoria abre caminhos, a sabedoria, ela discerne, né, o tempo, ela discerne o ambiente, ela discerne as pessoas, né? Então, o valente só tem força, né? E na sua força ele consegue algumas coisas, mas ele não tem sabedoria para manter isso nas suas mãos. Então, o sábio vai lá e toma do seu lugar, sabe? Conquista aquele espaço que o valente tomou na força. Vamos lá, Provérbios 21, versículo 23. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. De novo, né, gente? A nossa língua, né? Ó, essa bendita, né, que a gente faz a gente pecar, faz às vezes a gente perder comunhão com o Espírito Santo, né? Então, ó, quem cuida no que fala vai evitar muito sofrimento. Verdade, muito, muito, muito sofrimento mesmo, né? Então, ó, cuidado, né? Você tá aqui comigo em Provérbios tantos dias, então vamos aprender, né? Cuidar da nossa língua. Provérbios 21, versículo 24. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Sempre, né, gente? O vaidoso, ele vai sempre agir com base no orgulho. Ele quer ter razão, né? Sempre ter razão, porque ele não pode perder para ninguém. Deus o livre ele perder para ninguém. Ele precisa justificar que ele estava certo. Ele precisa justificar, sabe? Por quê? Porque ele é movido pelo orgulho, né? O vaidoso. Então ele está no trono. Deus o livre se alguém tirar ele do trono. Não, eu fiz isso, sabe? Ele sempre tem que justificar. Ele justifica o pecado, ele justifica o erro, ele justifica até a própria queda, sabe? Ele justifica até, sabe aquela coisa? Sempre está se justificando. Às vezes até líder, né? Perdeu um monte de membro. Ai, Deus está passando a vassoura. Que Deus está passando a vassoura? Às vezes é você que é autoritário, né? Às vezes que você que não sabe liderar as pessoas com amor, com respeito, com honra, né? E quer colocar todo mundo debaixo de um jugo que não foi Deus que colocou, né? Daí fica pesado, né? Daí, ai, foi Deus que passou a vassoura, foi Deus que tirou essa pessoa da minha vida, foi Deus que arrancou. Já vi isso. Mulheres não, foi Deus que separou, porque, gente, olha só,
É o vaidoso que quer tudo justificar, porque é tão orgulhoso que justifica até o próprio pecado. Justifica a própria perda. Ah, eu perdi, é verdade, mas olha, ele foi livramento. O orgulhoso faz isso. O orgulhoso chama a perda de livramento, porque ele nunca consegue colocar a culpa nele. Nunca ele errou, sabe? Nunca, foi tudo os outros. Ah, é o governo, é a mulher, ah, é o marido, ah, é o filho, ah, é o patrão, ah, é o pastor, tudo. Tudo. Ele nunca, ele é perfeito. Ele é a pessoa assim, ó, né? É, verdade. Isso aí, muitas percas, né, da nossa vida vem por causa da nossa língua. É isso aí. Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. É aquela coisa, né? Porque o preguiçoso sonha, ele morre de tanto desejar. Mas ele nunca vai pôr as mãos, né? Ele nunca vai alcançar aquilo, porque ele não põe as mãos no trabalho para fazer a sua parte, né? Então, se ele não faz a sua parte, ele não alcança. Ele não vai alcançar aquilo que ele desejava fazer, né? Ele é preguiçoso, ele dormiu, ele não foi diligente, né? Ele não cuidou do talento, ele não colocou no banco para ter juros, né? Ele perdeu o talento, ele não... Daí, o que acontece quando a gente não perde a parábola dos talentos, né? Se a gente não usa o talento que a gente tem, a gente perde, inclusive, aquele que é o único que a gente tem, né? Então, o preguiçoso morre de tanto desejar. Provérbios 25, 26. Gente, tá tudo bem aí? Vocês estão conseguindo compreender? Tô falando muito rápido? Manda um coraçãozinho aí, né? Se você está sendo edificado, se está sendo bom para você. É bom que eu saiba, né? Gosto de saber, né? Se eu tô... né, se estou falando muito rápido, né? Enfim, que bom, coraçãozinhos. Eu amo coraçãozinhos. Vamos lá, então. Provérbios 21 e versículo 26. Ele está falando preguiçoso ainda, tá? O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. É isso, né? O preguiçoso só deseja, morre desejando, né? Toda a vida. Ele vive no mundo da ilusão, gente. É um mundo de Bob. É um mundo de Bob. Ele tá lá no mundo da ilusão. Só que ele não faz, né? E o justo não. O justo tá repartindo sem cessar. Beleza, vamos lá. Provérbios 21, versículo 27. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quando oferecido com más intenções. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quanto oferecido com más intenções. O sacrifício dos ímpios, né? Ele acaba sendo detestável para Deus, porque ele ainda, Deus não recebe o seu sacrifício e ele ainda é oferecido com más intenções. Então, né? Vamos lá, Provérbios 21, versículo 28. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. Aquela coisa de testemunha falsa, da mentira, né? Sempre vai perecer, né? Mas o testemunho da verdade, não, vai permanecer, porque é a verdade sempre vai prevalecer, né? Provérbios 21, versículo 29. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Como a gente falou, ele já falou, né, no versículo passado que o orgulhoso, ele mostra no rosto, mostra no olhar, né, o ímpio. Então, o seu rosto revela, né, a sua impiedade, a sua insensatez, mas o justo não, né, ele mantém sempre em ordem o seu caminho. Provérbios 21 e 30. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Então, nem discernimento, ninguém, né, gente? Nada é tão alto que possa se pôr contra o Senhor, opor-se ao Senhor, né? Então, nada, porque o nosso Deus é o que criador por excelência, aquele que tem toda a sabedoria, aquele que tem toda a verdade, né? Então, não há nada que se iguale, não há nada que seja semelhante, né? Ele é maior do que tudo. E para continuar, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Sempre, né, gente? A gente pode fazer todos os nossos planos, a gente pode preparar tudo, a gente pode planejar tudo, a gente pode, né, planejar os nossos dias. Ano que vem eu vou fazer isso, no outro ano eu vou fazer isso.
Só que é o Senhor que dá a vitória, né? A gente prepara o cavalo, né? Mas é do Senhor que vem a vitória. É do Senhor que vem, sabe? É do Senhor que vem tudo. Então a gente é muito limitado. A gente pensa que, é porque eu fiz, é porque eu preparei, é porque... Não, é o Senhor que faz. Do Senhor vem a bondade, do Senhor vem o favor, do Senhor vem a graça, do Senhor vem tudo. Amém? Esse foi o nosso versículo de hoje, nosso capítulo, né? Provérbios 21, e amanhã nós continuamos com Provérbios 22. Deus abençoe você. Um grande abraço, ótimo dia, em nome de Jesus.